Olá, família Canção Nova. É com muita alegria que nos encontramos no início deste novo programa que pretende fazer um caminho sobre o Catecismo da Igreja Católica, a que damos o nome de Luz da Fé. Eu sou o Padre José António Arantes de Andrade, pároco na Arquidiocese de Braga, neste momento com 5 paróquias no Arciprestado de Barcelos, e também assistente diocesano do Renovamento Carismático Católico em Braga. E é nesta condição de padre e de vosso irmão na fé que aceitei este desafio que a Canção Nova me lançou de fazermos um caminho onde queremos conhecer e aprofundar melhor a nossa fé. E sempre a partir daquilo que é o grande depósito da fé, que é o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja sempre teve esta missão de guardar a fé e de a transmitir com clareza, com profundidade, para todos os seus filhos poderem caminhar segundo a vontade do Senhor Deus. Tendo em conta, e fazendo apenas uma breve resenha histórica, depois do Concílio de Trento, onde tínhamos um catecismo bastante profundo para aquele tempo e que perdurou durante séculos, a Igreja, naturalmente, percebendo a realidade dos novos tempos e na segunda inspiração do mesmo Espírito Santo, com o São João XXIII, convocou-se o Concílio Vaticano II, que foi esse momento forte de renovação da Igreja, de aprofundamento da fé e, sobretudo, de mostrar e ver como é que se poderia transmitir esta beleza da fé. Fruto deste Concílio Vaticano II surge o Sínodo, que é uma instituição que nasce no Concílio Vaticano II. E esta mesma instituição, Sínodo, que significa caminhar juntos, vai-se realizando de 3 em 3 anos em Roma, com algumas temáticas que naturalmente ajudam o Santo Padre a orientar e a governar melhor a Santa Igreja, e como já foram vários sínodos sobre a formação dos sacerdotes, sobre a catequese, sobre a evangelização dos povos, sobre os diversos 5 continentes, como agora este último que vivemos sobre a Amazónia, os 2 anteriores, que no fundo seria mas em 2 momentos sobre a família. Então esta mesma instituição ajuda o Santo Padre nesta colegialidade com bispos de todo o mundo e com especialistas nestas matérias, a aprofundar exatamente a forma de transmitir a beleza da fé. E surgiu no Sínodo de 1985, que foi sobre a catequese, esta necessidade de elaborar um novo catecismo para a Igreja Católica. Dado que o anterior, como disse há momentos, era do Concílio de Trento, e as verdades da fé são as mesmas, são imutáveis, mas o aprofundamento, a compreensão e também os meios de transmissão têm que ser adaptados aos tempos. E por isso este conselho que surgiu desse sínodo fez com que São João Paulo II criasse uma comissão que elaborou exatamente o Catecismo da Igreja Católica, que é um documento preciosíssimo, que já teve várias edições, mas como podemos ver, a última edição que temos em Portugal é este documento, que foi elaborado para todas as conferências episcopais poderem, a partir deste mesmo depósito da fé, desta riqueza maravilhosa que é a nossa fé, elaborarem os diversos materiais, embora conhecidos também como catecismos para a catequese da infância, adolescência, juventude, dos adultos. Portanto, tudo nasce deste catecismo. Este catecismo foi depois aprovado por São João Paulo II no dia 11 de outubro de 1992. Precisamente no mesmo dia em que tinha começado o Concílio Vaticano II, a 11 de outubro de 62. Portanto, 30 anos depois do início do Concílio Vaticano II, São João Paulo II promulgou este novo catecismo, que contém
todas as verdades principais da nossa fé e que está elaborado de uma forma muito acessível e ao mesmo tempo muito rica, tendo 4 grandes momentos, ou 4 grandes capítulos, se assim podemos chamar. Começa exatamente por o credo, isto é, o Senhor Deus revela-se, dá-se a conhecer, e o ser humano dá o seu assentimento a este dom da revelação do Senhor. Então, a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica tem como base tudo o que é a revelação de Deus. Como é que Deus se deu a conhecer? Depois iremos ver isso em pormenor, como é que o ser humano pode até conhecer Deus por algumas vias, segundo São Tomás de Aquino, pelo uso da razão, mas, sobretudo, o que nos importa é sempre o dom da fé. Como é que Deus se revelou e o homem, crente, aceitou, deu o seu assentimento, deu o seu sim a esta revelação. Num segundo momento, celebramos a própria vida de Deus em nós. Aquilo que chamamos a liturgia e os sacramentos. Os sacramentos, que são 7, que tinham sido definidos já no Concílio de Trento e que se mantêm naturalmente nesta riqueza, mas que são a vida da própria Deus em nós. Então, depois deste assentimento, depois deste acreditar, de dizer um sim incondicional a Deus, nós vamos perceber a vida de Deus em nós, através dos 7 sacramentos. Mas esta vida de Deus em nós leva-nos a um terceiro momento, que é como vivemos o nosso dia-a-dia. Aqui, no Catecismo se chama a terceira parte, que são os mandamentos. Os mandamentos que são, de facto, essa grande riqueza, que nos orientam, que nos ajudam a perceber exatamente como é que devemos viver aqui na Terra, uns com os outros, mas sempre nesta relação profunda com Deus. E por isso os mandamentos nos ajudam a perceber os 3 primeiros, essa relação profunda com Deus, e os 7 restantes, a relação com o nosso próximo. E finalmente, a quarta parte do Catecismo tem a ver com a oração. E é importante percebermos que, depois da revelação de Deus, da vida de Deus em nós, através dos sacramentos, essa vida que se vive no dia-a-dia, no cotidiano, sem oração, ficaria uma vida limitada, frágil. Então, é importante também percebermos a riqueza da oração, sobretudo a partir da oração por excelência que o próprio Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E por isso o Catecismo vai sublinhando cada uma das partes do Pai Nosso nessa última quarta parte. Se repararmos, este Catecismo ajuda-nos a perceber uma coisa muito importante. Deus dá-se a conhecer, o ser humano acolhe, aceita, dá o seu sim, a sua adesão, o seu assentimento, para viver segundo a vontade de Deus, para depois voltar para Deus. Este movimento que vai descendo, que nos acompanha, para depois nos elevarmos. No fundo, é este o sentido da nossa vida. Nós viemos de Deus. Deus, ao criar-nos, deu-nos também já essa capacidade de acreditarmos, de confiarmos nele, e por isso precisamos de nos alimentar dele ao longo da vida, e aí aparecem então os sacramentos. Precisamos depois de ter uma sequência na nossa vida cotidiana, a partir dos sacramentos, como é que é a nossa vida uns com os outros, no dia-a-dia, para depois, então, nos voltarmos para Deus, porque essa vai ser a nossa meta. Nós estamos a caminhar para onde? Para esse encontro pleno com Deus, e a oração é o meio mais eficaz para que Deus tenha lugar na minha vida, para que Deus me vá trabalhando, para que eu me vá configurando com Deus, para que um dia me possa encontrar face a face diante dele. Então, de forma muito resumida, é o que nós encontramos neste catecismo, que depois vai aprofundando cada um destes temas e que nós também gostaríamos de, semana após semana, ir ajudando, não a aprofundar tudo, não a ler tudo naturalmente, mas ajudando a ver, a partir de algumas perguntas, de algumas inquietações
e perceber exatamente esta riqueza, porque, como disse já no princípio, o catecismo é o depósito da nossa fé. E esta fé que o Senhor nos concedeu, nos dá, e que nós, a Igreja, tem de guardar, tem de transmitir, naturalmente sempre nesta fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Mas olhando para este livro, pode acontecer de pensarmos que é um livro demasiadamente extenso, denso, nem sempre acessível a todos os cristãos. E isso foi também naturalmente tido em conta pela própria Igreja, pelos diversos sínodos e mesmo pelos dois papas, São João Paulo II e depois, mais à frente, Bento XVI. E por isso, São João Paulo II, ainda no seu pontificado, olhando para a realidade profunda do catecismo, fez uma nova comissão onde pediu que se elaborasse, através de perguntas e respostas mais acessíveis, uma forma de conhecer melhor o catecismo, a que se deu o nome de Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, composto por um conjunto de perguntas que são, se a memória agora não me traiçoa, cerca de 598 perguntas, com respostas muito claras, muito simples e que permitem, para um primeiro contacto com o catecismo, e sempre a partir de perguntas, porque o ser humano, por natureza, é um ser insatisfeito, um ser que gosta de questionar, de aprofundar. Então, a partir das perguntas, encontramos uma resposta que é clara, que é muito concisa, e para quem quiser aprofundar mais, então aparece à margem de cada uma das respostas um conjunto de números, que são os números que estão no Catecismo da Igreja Católica. Cada um dos temas, de cada parágrafo tem um número. Então, esses números dão para aprofundar. Aqui no compêndio temos uma resposta mais simples, mais clara, para naturalmente satisfazer uma primeira curiosidade. Mas, naturalmente, para aprofundarmos, quem quiser fazer esse trabalho, quem quiser até fazer um estudo, naturalmente, sobre as verdades principais da nossa fé, então pode aprofundar a partir daí, porque depois o próprio catecismo remete-nos também para muitas outras citações da patrística, dos documentos da Igreja, dos diversos concílios. Portanto, é um aprofundamento muito rico que se pode fazer a partir deste compêndio. E, por exemplo, a primeira pergunta com a qual o compêndio começa é: qual é o desígnio de Deus acerca do homem? Por exemplo. E a resposta, só para termos uma ideia: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os à sua Igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, qual o desígnio de Deus acerca do homem? O que é que naturalmente nós representamos para Deus? A resposta é muito clara. Deus criou-nos de forma perfeita, porque Deus é o infinitamente perfeito, e deu-nos naturalmente uma liberdade de nos tornarmos participantes da sua vida. Deus não se impõe, Deus propõe sempre, apesar de ser o nosso Criador, livremente aceita também a nossa resposta, e percebendo que a humanidade nem sempre é fiel ao Senhor Deus, então enviou o seu Filho para, através da redenção, através da dádiva da sua vida na cruz, por amor a cada homem e cada mulher, que tínhamos caído no pecado e que caímos no pecado, o Senhor nos levantou dessa miséria. Portanto, o Senhor não se limitou a criar-nos, mas quis também redimir-nos e quer fazê-lo permanentemente. Mas para isso precisamos também de conhecer estas verdades principais da nossa fé. Mas tendo em conta que mesmo este compêndio, que já é muito mais acessível, muito mais próximo, muito mais claro, colocava-se uma outra questão, e tendo em conta que a Igreja é composta por todas as idades, dos mais tenros aos mais idosos, aos maiores, temos aquela faixa etária da juventude, que é uma faixa etária
que naturalmente quer saber, questiona, quer aprofundar, porque por natureza são naturalmente aventureiros, são generosos, e era preciso alguma coisa que fosse ao encontro dos jovens e cuja linguagem, que é sempre uma das questões também fortes na Igreja, se pudesse adaptar aos jovens. E já tendo presente que quem trabalhou na elaboração do Catecismo da Igreja Católica e depois mais tarde no seu compêndio foi uma comissão liderada por um cardeal Ratzinger, depois sucessor de São João Paulo II como Papa Bento XVI, este mesmo Papa Bento XVI, tendo trabalhado, portanto, esta realidade, ele mesmo percebeu que era importante colocar este catecismo na mão dos jovens. E pede, agora como Papa, para que se elabore o mesmo catecismo, mas mais acessível à juventude, a que se deu o nome de IUCAT. E assim esta edição se apresenta em todo o mundo com o mesmo nome, com a mesma configuração, traduzido nas muitas línguas do planeta. Com uma vantagem muito grande. Baseando-se sempre nas perguntas e respostas, naturalmente, aqui já com um cuidado muito especial de as perguntas serem feitas de acordo com a idade da juventude, mas, sobretudo, tendo em conta os termos. Como dizia há momentos, nem sempre a linguagem é acessível a todos. Então este catecismo teve este cuidado. Continua a manter o método de perguntas e respostas, mas sempre à margem define alguns conceitos que para alguns podem ser mais ou menos familiares, mas para os jovens poderiam não ser, e não só para os jovens, até mesmo para muitos adultos. Então será de facto a melhor forma de conhecermos estas verdades fundamentais da fé a partir do IUCAT. E será também esse o nosso livro base para esta caminhada de fé. Para percebermos que, e só queria aqui dar-vos um exemplo de algumas citações, uma definição, mas sobretudo algumas citações que possam ajudar exatamente a compreendermos a beleza desta riqueza de fé. Por exemplo, uma primeira nota: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, tendo em conta a primeira pergunta que é feita, porque é que estamos no mundo, há depois uma pequena resposta muito simples, mas que é por si mesma incisiva, não é? Perceber que Deus quer a salvação de todos e, portanto, a nossa presença no mundo é em ordem à salvação. É o tempo que Deus nos oferece a cada um de nós, que somos seus eleitos, somos seus prediletos, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, mas ao mesmo tempo Deus quer que aproveitemos esta vida para nos salvarmos, não cada um sozinho, mas uns com os outros. E então esta resposta muito próxima, tirada naturalmente da carta de São Paulo a Timóteo, bem como depois um conceito de um matemático e filósofo francês que diz: temos de conhecer as pessoas e as coisas humanas para as amar. Temos de amar Deus e as coisas divinas para as conhecer. Então, a partir daqui nós encontramos também citações ou de padres da Igreja, ou de pensadores, ou naturalmente de santos, que possam ajudar a compreender na linguagem mais acessível estas verdades fundamentais da nossa fé. E por isso a Igreja, depois, a partir do IUCAT, tem elaborado também um outro conjunto de materiais, que não os tenho aqui, mas que se podem apresentar rapidamente. Um IUCAT que ajuda a preparar para o Crisma, por exemplo. A chamada Bíblia IUCAT, que é não a Bíblia completa, mas um conjunto de textos de cada um dos livros que possam ser muito mais incisivos para a juventude. Inclusive, recentemente saiu um IUCAT para as crianças, portanto, o mesmo catecismo agora em linguagem mais infantil, mais acessível às crianças, mas mantendo sempre, naturalmente, as verdades principais da nossa fé. Também um livro desta coleção IUCAT sobre as orações, sobre a confissão, portanto, todo um conjunto de materiais baseados sempre e alicerçados neste Catecismo da Igreja Católica, para que também os mais novos, ou quem, porventura, não está tão familiarizado com a vida cristã, possa aproximar-se aos poucos desta caminhada de fé e possa assim aprofundar a sua fé. Então será um bocadinho nesta caminhada que estamos a fazer, que estamos a iniciar hoje, fazer este percurso. Aos poucos,
a partir de perguntas e de respostas, irmos esclarecendo e aprofundando a nossa fé, fazer caminho juntos. No fundo, é isso que se pretende, porque quando nós falamos, nós também nos escutamos a nós mesmos e estamos a ajudar-nos, e quando nos preparamos para falar, também estamos a aprofundar a nossa própria fé. E seria importante que, mesmo na vossa casa, pudessem ter acesso ao YouCat para, por exemplo, acompanhar quando se ler aqui alguma pergunta, ou então depois, quando puderes ver em casa, no dia em que estejais, acompanhar também por este mesmo material aquilo que é dito, a poder aprofundar, porque no fundo o que este programa pretende é um despertar, é um ajudar a que queiramos, com verdade, com alegria, aprofundar a beleza da nossa fé, dar razões vivas da nossa fé, como diz a carta de São Pedro, porque no fundo não basta dizer que somos cristãos. Temos de mostrar também com as obras, com a vida e com, naturalmente, o assentimento daquilo que damos a Deus, de que de facto somos cristãos, somos homens e mulheres conscientes da nossa fé, que estamos a caminhar sempre para Deus e com Deus. E para nos podermos ajudar e termos consciência de que estamos a fazer um caminho juntos, seguramente que vão surgindo sempre dúvidas. À medida que ides vendo e acompanhando este programa, podem-se levantar questões, Então aquilo que eu vos queria sugerir é que, com toda a vontade, à medida que vedes os programas, pudesseis, para o endereço que vai passar em rodapé, enviar o vosso mail com a vossa pergunta, com o vosso questionamento, com algum comentário, que nos possamos ajudar, porque nenhum de nós não estamos aqui como profissionais, estamos aqui como irmãos na fé, para ajudarmos a fazer caminho uns com os outros e, naturalmente, precisamos também da ajuda uns dos outros. Portanto, os vossos comentários, as vossas questões podem ser enviadas e, naturalmente, depois faremos um programa onde se possa, de forma mais concreta, esclarecer as dúvidas que cada um possa ter. E ter em conta que podemos pensar desta forma, bom, mas esta pergunta que eu tenho, se calhar não fica bem pô-la, porque é uma pergunta muito, muito simples. Não tenhamos receio, porque essa pergunta até pode ser simples, mas pode ser uma ajuda para outras pessoas que nem sequer se lembraram dela. Então, sempre que pudermos, façamos as nossas questões, levantemos, interroguemos, aprofundemos, porque o interrogar não é mau sinal, é um sinal de que queremos aprofundar a nossa fé, que é para isso que estamos aqui. Então, contamos com a vossa colaboração, agradecemos desde já o acolhimento que estáis a dar a este programa, na certeza de que estamos a fazer um caminho de fé para, como cristãos conscientes, alegres e felizes, nos aproximarmos cada vez mais de Cristo, mas também expandirmos, anunciarmos a beleza do Evangelho, porque não podemos esquecer que nós somos discípulos missionários, não pode haver separação. O discípulo é aquele que segue Jesus Cristo, é aquele que aprofunda a sua fé, é aquele que entra na intimidade com o Senhor e, simultaneamente, é aquele que anuncia, que testemunha com a vida, com as palavras, com as obras. Então é por isso que estamos aqui. Queremos ajudar-nos, queremos aprofundar a beleza da nossa fé e queremos também testemunhar e ajudar a que cada vez mais homens e mulheres conheçam e amem Jesus Cristo e sejam um sinal de Deus neste mundo concreto, para que este mundo seja mais belo e mais harmonioso. Agradecemos o vosso acolhimento e queremos também terminar com esta oração da ação de graças, tendo presente sempre aquela figura tão singular que nos é para todos nós, Maria Santíssima, esse modelo de quem aceitou, de quem acolheu, de quem acreditou, de quem confiou, de quem se abandonou nas mãos de Deus e de quem também depois intercede permanentemente por nós. Por isso, confiamos também a Maria Santíssima, Mãe da Igreja, Rainha de Portugal, este programa, esta caminhada de fé, rezando-lhe também esta oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aguardamos por vós numa próxima oportunidade. Bem-aja e que o Senhor vos acompanhe na nossa caminhada.